Olá, hoje vamos fazer uma receita de pães de leite. Não sendo uma opção tão saudável como o pão normal, é mesmo uma opção interessante. Ainda por cima, se for feito em casa, nós controlamos todos os ingredientes e podemos fazer aqui alguns ajustes. Como vocês vão ver, vou usar leite magro e vamos tentar então tornar esta receita um pouco mais interessante do ponto de vista nutricional. Para prepararmos estes pães de leite, vamos precisar de uma saqueta de fermento em pó, fermento de padeiro, desidratado. E vamos precisar de 60 gramas de açúcar. Mexemos um pouco. E agora vamos juntar os restantes ingredientes. E que ingredientes são estes? Vamos precisar então de adicionar 2 ovos batidos. Vamos precisar de 40 gramas de manteiga derretida, 30 gramas de leite em pó magro, 5 gramas de sal refinado e 300 ml de leite magro morno. E agora vamos mexer até ficar tudo uniforme. Isto é uma receita muito simples, o resultado final é muito bom, vocês vão ver, e é uma ótima opção para fazerem com crianças, por exemplo. As crianças normalmente gostam muito deste tipo de atividades e tudo que seja fazer massas e depois moldar massas. As crianças estão sempre muito disponíveis para esse tipo de procedimentos. Bom, já temos então os nossos ingredientes misturados, falta agora juntar a farinha. Esta receita leva cerca de 500 gramas de farinha, ainda que a quantidade tenha que ser ajustada em função do tamanho dos ovos, em função das medidas que nós utilizamos. Eu tenho aqui 500 gramas, tenho também alguma farinha de reserva se tiver falta. Vou começar a juntar, já não vou adicionar toda, vou adicionar aos poucos, porque também corremos o risco de eventualmente termos farinha a mais. Para já ainda vou usando aqui o batedor de arames, mas daqui a um bocadinho vou começar a misturar a massa com a mão. Para já vou usar esta quantidade de farinha, obviamente ainda vai fazer falta mais. Começa a ficar mais densa. Vou mais a farinha. Nós queremos no final ter a massa num ponto que se desprenda das mãos. Então eu vou começar agora a mexer a massa com as mãos. A massa ainda está muito pegajosa, vai claramente precisar de mais farinha. Vou juntar já aqui um pouco mais. E depois ainda vamos ter que amassar numa superfície enfarinhada para ficar a bola que nós pretendemos. Então vou continuar aqui a mexer, adicionando um pouco mais de farinha e já vamos depois passar para a parte da superfície em que vamos ter a massa já na forma de bola. Entretanto já temos aqui a massa a terminar de ganhar a consistência, tenho amassado bastante para tirarmos partido também depois de toda a elasticidade da farinha de trigo. Podem ver que a farinha já começou a
fazer com que a massa se desprenda. Acabei por não usar muito mais farinha, mas no total, além das 500 gramas, usei aquela taça que vos mostrei há bocadinho, e aqui mais um bocadinho, portanto eu diria que vai para cerca das 600 gramas de farinha, mas isso é uma questão de depois vocês também ajustarem em função da consistência da vossa massa. Só estou aqui a amassar mais um bocadinho, a sovar a massa, como se costuma dizer, e depois ainda vamos precisar de deixar a massa levedar mais um pouco. Bom, temos aqui a nossa massa, uma bolinha, já não cola nas mãos. Vamos agora transferir para uma taça que eu untei com um pouco de gordura, usei óleo vegetal. Vamos colocar a massa aqui nesta taça e vamos deixar em repouso durante cerca de 1 hora para levedar. Não podem utilizar a massa enquanto ela não dobrar pelo menos o seu volume, está bem? Em média, cerca de 1 hora a temperatura ambiente é o suficiente. A massa já esteve a levedar. Podem ver que aumentou muito o seu tamanho. Esteve 1 hora a levedar a temperatura ambiente. Este recipiente esteve coberto com um pano para a massa não secar, também é muito importante. Vamos então agora moldar os nossos pães. A massa está muito elástica, está ótima. Vamos então tirar pequenas porções. Se quiserem podem pesar, mas se não podem fazer assim a olho, mais ou menos porções iguais. Fazemos bolinhas. Está de facto muito boa para trabalhar esta massa. Então agora, o que é que nós temos que fazer com estas bolinhas? Tem aqui a superfície coberta com farinha e vamos esticar as bolinhas. Formar assim uma espécie de ovais. E agora o que precisamos fazer é enrolar a massa, podem ver, assim um rolinho, e vamos colocar no tabuleiro com a emenda virada para baixo. Quando colocarem no tabuleiro, deixem algum espaço entre os diferentes pãezinhos para poderem depois dar oportunidade à massa para crescer mais um bocado. Vou fazer mais um. E agora repetimos este procedimento para os diferentes pãezinhos, sempre com a emenda para baixo, portanto deixando assim algum espaço, e depois temos o nosso tabuleiro cheio. Deixamos mais meia hora para os pães crescerem e depois vamos pincelar com o gema de ovo e leite e vamos levar ao forno. Vou terminar este processo e já vos mostro como é que ficam. Os pãezinhos já estiveram em repouso durante meia hora. Podem ver que, mais uma vez, a massa voltou a aumentar muito de tamanho. Tenho aqui nesta chávena uma gema de ovo e 2 colheres de sopa de leite magro. Vou misturar e depois vou usar esta mistura para pincelar por cima dos pãezinhos, para eles depois ficarem com aquele lugar normal dos pães de leite, tostadinho e brilhante. Portanto, aqui, vou
lado. Deste lado também, aqui. Isso. Depois vamos levar ao forno a 180 graus durante mais ou menos 30 a 35 minutos. Para vocês também avaliam pelo aspecto quando é que já estará pronto para tirar do forno. Aqui uma gema, 2 colheres de sopa de leite magro e tentar garantir que a superfície toda receba esta mistura para depois ficar com um aspecto uniforme. Parece-me que está bem. Temos aqui já os nossos pãezinhos de leite, está quase, agora mesmo, levar ao forno a 180 graus e daqui a bocadinho já vos mostro como é que ficou no final. Os pães de leite já saíram do forno, podem ver este aspecto incrível e o cheiro posso-vos assegurar que é ainda melhor. Estiveram 20 minutos a 180 graus, depois eu percebi que a cobertura começou a ficar muito tostada e para evitar que começassem a ficar demasiado queimados, reduzi a temperatura para 160 graus e ficaram mais 10 minutos. Portanto, 20 minutos a 180 graus, 10 minutos a 160 graus. Claro que estas temperaturas, estes tempos, depois vão depender das características dos vossos fogos. Também, se quiserem, podem ver aqui já o interior de um pão, que eu já abri. Está muito fofinho. Portanto, se quiserem, esta é uma boa sugestão para um lanche diferente. Obviamente comer com moderação, porque esta receita leva gordura, leva açúcar, mas é sempre uma melhor opção do que bolachas ou pães de leite comprados que são produzidos industrialmente.